Êxodo, capítulo 19, e o versículo de número 5. Êxodo 19, e o versículo 5. Deus é maravilhoso, meus irmãos. Pastor Domingo trouxe aqui uma confirmação do que Deus quer falar conosco através da sua palavra. Diz assim a palavra do Senhor: agora, pois, se diligentemente ouvirdes a minha voz e guardardes a minha aliança, então sereis a minha propriedade peculiar dentre todos os povos, porque toda a terra é minha, diz o Senhor dos Exércitos. Senhor nosso Deus e nosso Pai, obrigado, ó Deus amado, por tudo que já vimos e ouvimos, ó Deus amado, aqui nesta noite, Pai. Obrigado, ó Deus amado, pela confirmação, ó Deus amado, da Tua palavra, Senhor, na qual colocastes ao nosso coração. Deus, e o nosso pedido que fazemos a Ti, ó Deus, nesse momento, é que, Senhor, Tu venha nos fazer compreender, Deus, tudo aquilo que Tu queres falar conosco nesta noite. Que o Teu nome, ó Deus amado, venha a ser exaltado, venha a ser glorificado em nosso meio, e que a Tua glória, Deus, que a Tua unção, que o Teu poder, Deus, venha nos impactar nessa noite, em nome de Jesus, em nome de Jesus. Glória a Deus. Podeis vos assentar, os irmãos permaneçam em espírito de adoração, em espírito de intercessão, porque Deus quer falar conosco nesta noite. Já falou através dos louvores, já falou através dos testemunhos, e eu tenho certeza que Ele ainda irá continuar falando conosco, também através da sua palavra. Meus irmãos, Deus, Ele fala conosco todos os dias. Todos os dias Deus fala conosco, seja através de louvores, seja através de uma mensagem estampada em um para-choque, em um paralama de um caminhão, seja através de frases que vemos em alguns cartazes, alguns outdoors, seja através de um testemunho de algum irmão, seja através da vida presencial de um irmão. Deus fala sempre conosco, Deus sempre está falando conosco. Mas existe uma diferença, meus irmãos, entre ouvir e ouvir diligentemente. Ouvir e ouvir atentamente. Ouvir e escutar atentamente. Há uma diferença, porque o ouvir faz parte de uma dádiva que Deus colocou diante de nós. Todas as pessoas que não têm problemas auditivos somos capazes de ouvir. Nós ouvimos, nós estamos aqui em um culto, e nós estamos aqui ouvindo o barulho do teclado, o som, o barulho do ventilador. Quando um avião decola aqui por cima da congregação, nós ouvimos murmurinhos ali na sala de aula ao lado, pessoas que passam aqui à frente. Nós estamos ouvindo tudo que está à nossa volta, nós estamos ouvindo, nós não estamos alheio ao que está acontecendo. Por mais que nós não estejamos compreendendo de fato o que está acontecendo, mas o som é perceptível, a gente consegue entender que alguma coisa está acontecendo à nossa volta. O ouvir atentamente, amado, ele exige uma habilidade maior, exige que você tenha uma concentração plena. É necessário que eu, irmão Núvio, me abdique de tudo aquilo que está à minha volta, seja da presença do irmão, no sentido de ouvir, de dar atenção àquele irmão, e começar a dar ouvidos ao interlocutor, à pessoa que está querendo falar comigo, seja um irmão, seja uma pessoa, seja o nosso Deus. Nós precisamos
aprender a ouvir Deus com diligência, atentamente, escutar ao Senhor atentamente. E quando nós passamos a ter essa compreensão, a ter esse entendimento, irmão Eliano, de ouvir, de escutar o que Deus quer falar, nós passamos a entender o sentimento que Ele quer que nós façamos. Por mais que às vezes eu ouço muito o pastor Silas dizer que é necessário que ele se conhece como se conhecesse o coração do pastor Amarildo, que o pastor Amarildo fala algo com ele e ele já consegue compreender tudo aquilo que o pastor Amarildo está falando a ele, porque ele está dando a devida atenção, está ouvindo ali a instrução do seu líder de forma diligente, de forma atenta. Então, nós, na condição de ouvintes, de pessoas que querem ouvir a fala de nosso Deus com diligência, precisamos abrir mão do que está ao nosso lado e focar no que Deus está querendo falar conosco. Quando eu faço isso, quando eu abdico dos sons que estão à minha volta e começo a ouvir o som, a voz do nosso Deus, eu irei ouvir a voz do meu Criador, do nosso Criador, de forma atenta. Eu irei compreender tudo aquilo que está falando conosco. E Deus, meus irmãos, Deus não fala com quem está na correria. Deus não fala com quem está pilotando, digamos, a moto, e olhando o celular e pilotando, fazendo tantas coisas. Deus quer que nós dediquemos a Ele uma devida atenção. Se você quer ouvir a voz de Deus, nós precisamos dedicar um tempo específico para esse processo. Precisamos dedicar a devida atenção. E a Bíblia nos dá alguns exemplos de pessoas que ouviram a voz de Deus, pessoas que não ouviram a voz de Deus. A Bíblia nos conta a história do jovem e iniciante profeta Samuel. A Bíblia diz que ele estava ali no seu quarto, na sua cama, e por 2 vezes ele ouviu uma voz, não conseguiu identificar quem era, não conseguiu identificar o que era, e ele se dirigiu até o profeta Eli, que estava ali na casa juntamente com ele, perguntando se era o profeta Eli que estava o chamando. E aí o profeta Eli dá a ele a devida orientação e fala: olha, vai lá e atente ao som, escute a voz, ouça a voz com diligência. E a Bíblia diz que pela 3ª vez, por mais uma vez, Deus chama Samuel e ele fala: Senhor, fala, Senhor, que o teu servo ouve. Fala, Senhor, porque o teu servo ouve. Ele, por um momento, Deus falou com ele, Deus dirigiu a fala até ele, e ele não conseguiu compreender, porque o foco dele naquele momento não era o Deus criador dos céus e da terra. Por mais que ele estava ali convivendo com o profeta Eli, mas naquele momento ele não estava deitado, não estava na condição de ouvinte, ele estava ali para descansar. Mas Deus dirigiu a voz até ele, e ele, na 3ª oportunidade, ele entendeu que precisava ouvir a voz do Senhor diligentemente, dando a devida atenção à fala de Deus. E a Bíblia, meus irmãos, na Bíblia existe centenas de bênçãos destinadas às pessoas, tanto ao povo de Israel como a nós nos dias atuais. Muitas bênçãos estão destinadas ali a todos nós, mas todas as bênçãos que Deus colocou para nós, para seu povo, elas estão condicionadas a alguma coisa. Estão condicionadas a uma situação. 2 Crônicas 7,14 diz que se o meu povo, que se chama pelo meu nome, se humilhar, e orar, e buscar a minha face, e se converter dos seus maus caminhos, então eu ouvirei dos céus. Essa é uma referência a Deus falando com o seu povo, e o seu povo dando a ele a devida ordenança, a devida importância à sua fala. Quando nós atentamos, ouvimos de forma diligente o falar de Deus,
nós passamos a cumprir aquilo que Ele quer que nós façamos, porque nós passamos a ter a devida compreensão. A Bíblia diz em Marcos 16, aquele que crê e foi batizado será salvo. É necessário, nesse momento, nesse trecho, é necessário crer, é necessário ser batizado. É uma fala, Deus está falando através dos seus discípulos. Deus fala: olha, se creres e for batizado, será salvo. Alguém ali ouviu aquela voz. Nós ouvimos, pastor Domingos, entendemos, nós cremos, fomos batizados e estamos aqui lutando pela nossa salvação. Então, de certa forma, em relação a essa palavra, nós ouvimos, demos a devida atenção e estamos aqui buscando uma oportunidade de irmos morar no céu. Apocalipse 2:10 diz que se formos fiel até a morte, receberemos a coroa da vida. Então, tudo o que está direcionado aqui nesses 3 versículos que eu trouxe aqui tem uma condição, uma condicional para que nós possamos ser abençoados. A obediência, meus irmãos, Deus nos dá as devidas orientações através da sua palavra. E agora cabe a nós obedecer o seu falar, obedecer a sua voz, obedecer ao seu comando. Deus dá a orientação e nós estamos na condição de obedecer ou não obedecer. Então, não adianta eu pegar aqui a palavra do Senhor, falar bonito, falar bem, cantar bonito, falar bonito. Não adianta eu fazer todas essas coisas se eu não for obediente à voz do Senhor. Disso nada vai adiantar. Isso não terá nenhuma importância. E nós iremos trazer aqui alguns exemplos de pessoas que a Bíblia relata que foram pessoas que em um dado momento da sua vida, eles foram pessoas que foram obedientes a Deus. Foram pessoas que ouviram a voz de Deus por um certo momento, mas depois saíram, deixaram de mão, abriram mão. E o exemplo que nós temos aqui, um exemplo muito importante, o exemplo do rei Saul. O rei Saul, a Bíblia diz que a nação de Israel clamava por um rei. A nação de Israel suplicava a Deus e ao profeta Samuel por um rei. E Deus então escolhe Saul para se tornar o primeiro rei da história de Israel. Ele foi direcionado pelo povo, as pessoas pediam a ele um rei, ele se enquadrou ali, caiu na graça do povo e Deus o aprovou. Deus escolheu ele para se tornar o primeiro rei da nação de Israel. Mas Saul, meus irmãos, ele teve pelo menos 2 oportunidades de ter a sua vida mudada, de ter a sua vida transformada. Mas ele falhou em 2 aspectos. Ele falhou em 2 situações. A primeira deles, a Bíblia diz que Deus orientou o rei Saul através do profeta Samuel que antes de iniciar uma certa batalha era necessário, após 7 dias, oferecer holocausto, oferecer sacrifícios ao Deus de Israel. Mas esse sacrifício, esse holocausto, esse serviço teria que ser feito por participação do profeta Samuel. E aí o rei Saul, naquela angústia, naquela agonia de ver os seus inimigos avançando, de ver o seu povo amedrontado com a situação que estava por acontecer, a Bíblia diz que ele ousou a ele mesmo fazer o sacrifício. Ele mesmo adiantou-se e fez o sacrifício. Ou seja, ele pegou a voz que era de Deus e ele entendeu que aquela orientação dada por Deus através do profeta Samuel era apenas uma sugestão. Seria apenas uma sugestão. Mas quando Deus fala conosco, Deus não sugere a nada, Deus dá o direcionamento. Deus fala assim: filho, faz assim, e nós precisamos fazer como Deus nos orienta. E aí ele faz esse adiantamento e faz um papel, ele executa uma função ali que não era a função dele. Ele era o rei, ele estava na função de pelejar em favor do povo, mas o papel ali de apresentar, de levar o sacrifício ao nosso Senhor, era do profeta Samuel. Então, como uma consequência dessa atitude que ele fez,
o próprio profeta Samuel chegou a ele e falou: olha, Deus manda te dizer que o teu reino não subsistirá mais em decorrência dessa ação que você fez. Uma segunda oportunidade que ele teve foi quando o nosso Deus, o Deus criador dos céus e da terra, em um momento que estava prestes a acontecer uma batalha entre o povo de Israel e os amalequitas, Deus falou: olha, você vai pegar aquele povo e vai destruir por inteiro essa nação. Vai destruir por inteiro a nação dos amalequitas, porque era um povo impiedoso, porque era um povo maldoso, era um povo que maltratava o povo de Israel. E eu tenho certeza que ao momento em que o povo de Israel clamava ao nosso Deus, o nosso Deus ouviu a ponto de colocar diante de Saul essa situação de peleja. E aí Deus entrega os amalequitas ali na mão do rei Saul e ordena que ele destruísse todos. Mas aí ele comete mais um erro. Ele pega a voz de Deus, ele pega o que Deus tinha falado para ele e ele faz uma seleção do que Deus falou. Fala: não, isso me serve e isso não serve. E a Bíblia diz, meus irmãos, que ele poupou o rei dos amalequitas. E dentre os despojos da guerra, ele selecionou os melhores animais e ficou para si. Olha só, Deus ordenou que ele destruísse tudo. Deus ordenou que ele destruísse tudo. Deus falou com ele, ele ouviu a voz de Deus, saiu para a peleja, mas não obedeceu à fala do nosso Deus totalmente. E aí ele faz uma seleção dos despojos ali, seleciona os melhores animais, poupa a vida do rei Agag, e aí ele comete essa imprudência diante do nosso Deus. Meus irmãos, a nossa vida diante de Deus, ela precisa ser uma obediência total. Nós precisamos obedecer ao nosso Deus de forma totalitária. Nós não podemos obedecer a Deus de forma parcial, porque obedecer a Deus de forma parcial é pecado, é desobediência. Então não adianta Deus falar: não mate, não furte, não roube, e eu ir lá e me prostituir, eu ir lá e fazer coisas que não são lícitas diante da palavra de Deus. E foi isso que o rei Saul fez nesse momento. Ele obedeceu a Deus de forma totalitária, de forma parcial. Ele não obedeceu de forma totalitária. Ele selecionou o que ele quis fazer e obedeceu. E fez o que estava no seu coração. E a voz de Deus, meus irmãos, nós precisamos obedecer em tudo, ser fiel em tudo. Precisamos obedecer tudo o que Deus quer que nós façamos. E aí nós vemos outro exemplo agora de uma pessoa que deu ouvido à voz do nosso Deus. Abraão. A Bíblia diz que Deus deu diversas ordens a Abraão. Um homem que fez coisas extraordinárias comprovando a sua fé, a sua confiança em Deus. Porque eu pergunto para você, você não precisa responder para mim, mas qual dentre nós teria a condição de pegar o seu filho e simular um sacrifício com ele? Quem de nós teríamos condição de fazer isso? E aí Deus dá ordem a Salomão, a Abraão, e fala: olha, sai da tua terra. Como assim sair da minha terra? Como vou sair da minha terra sendo que eu tenho ali, a minha estrutura está toda ali. Eu vivo ali naquele lugar há muito tempo. Deus dá outra ordem: sai do meio da tua parentela. Lugar de convívio, lugar de bem-estar no meio dos parentes. Quem que não gosta de estar convivendo com os parentes? Como é que eu vou abandonar ali essa convivência, a terra que eu tinha, a convivência? E aí Deus fala uma outra situação: para uma terra
que eu te mostrarei. Eu não sei, meus irmãos, desses 3 mandamentos aqui, qual que é o pior? Se é sair da minha terra, abandonar tudo que tenho ali, sair. Se é sair do meio da minha parentela, mãe, pai, família, irmãos. Ou se é ir para uma terra que você não conhece, você não sabe para onde é. Você não sabe o que vai te esperar ali naquele lugar. Mas Abraão, ele simplesmente, amados, ele ouviu a voz de Deus. Ele ouviu a voz de Deus. E aí eu pergunto, Abraão tinha motivos ou não para dizer não? Abraão tinha vários motivos para dizer não. E aí nós vemos que depois que Abraão, ele assume esse papel de obediência, e ele se torna o homem que foi, Deus usou, o instrumento que Deus usou para tornar-se uma grande nação. E às vezes, pensando aqui quando eu estava ministrando essa mensagem, quando eu estava preparando essa mensagem, me veio à mente aqui nosso irmão Romário, e eu lembrei dos cupons, lembrei das pamonhas, e às vezes nós precisamos vender pamonhas, às vezes nós precisamos vender cupons, e nós não queremos, irmão Eliano. Deus está mandando a gente fazer algo, porque às vezes, assim como a vida do Romário foi transformada com a venda dos cupons, assim como a vida de tantas outras pessoas, às vezes alguém foi vender cupom de uma pessoa que estava no leito da morte, nos hospitais ali, pessoas que estavam entregues ali, que não tinham experiência com Cristo, e às vezes vendendo esse cupom, vendendo essa pamonha, nós tivemos acesso a essas pessoas. Olha como é simples, amados, como uma coisa que parece ser tão simples, ela pode se tornar tão importante nas nossas vidas. Deus não vai fazer de você um gerador de nações, como fez com Abraão. Deus não vai fazer uma nação sair de você, como fez de Abraão, mas pode fazer de você um ganhador de almas, pode fazer de você uma pessoa que vê uma pessoa que precisa ouvir falar de Cristo, e você, através da oportunidade que você está tendo, falar com aquela pessoa. Meus irmãos, ontem o pastor Silas, em uma reunião que tivemos com os vice-dirigentes, o pastor Silas falou algo muito forte que tocou a mim, eu penso que tocou aos demais irmãos que ali estavam, acerca desse jovem que estava aqui, que foi velado aqui nesse dia, na noite de ontem. Quantos de nós que aqui estamos, que vimos ele aqui no nosso meio? Quantos dos que aqui estamos viram ele aqui no nosso meio? E eu pergunto, quantos de nós, amados, quantos de nós fomos até ele, demos um abraço ali, apertado, ou falamos, fica firme, permaneça firme, que Jesus te ama. Meus irmãos, as pessoas estão perdendo as suas vidas, vidas estão partindo, vidas estão indo embora sem conhecer a Cristo, e Deus, tenho certeza que já falou comigo, com você, acerca de nós pregarmos a sua palavra. Isso não é uma opção, isso não é uma sugestão, isso é uma ordenança, ide por todo mundo e pregai o Evangelho. Então, eu pergunto a você nessa noite, nesse momento, você tem reservado um tempo de qualidade para ouvir a voz de Deus? Como tem sido o seu falar, o seu ouvir com Deus? Será se a nossa oração tem sido feita depois que eu deito na cama e ali eu passo uns 20, 30 minutos ali olhando Instagram, olhando TikTok, e quando as minhas forças já estão se esvaindo, eu largo o celular e falo, Senhor, me abençoa, me dê uma boa noite. Será se a minha oração com Deus está sendo dessa forma? Ou será se eu, quando termino no meu dia ou inicio o meu dia, eu dedico ali uns 10, 15 minutos para falar com Deus, para ouvir Deus falar comigo? Como está sendo, meu irmão, o nosso relacionamento? Como está sendo o tempo que você está dando, a devida atenção para o falar de Deus?
Às vezes Deus fala conosco, às vezes Deus está falando conosco, como falou com Samuel lá no início. Samuel, Samuel, e ele não entendeu. Às vezes Deus está falando, filho, fica, filho. E a gente quer ir, a gente quer partir, a gente quer fazer o que está no nosso coração. Às vezes Deus fala assim, filho, vai lá, fala com aquela pessoa, entrega esse panfleto a ele, e você fica relutando, você fica resistindo, dando voz ao desejo da sua carne, do seu coração, do seu pensamento. E é Deus falando contigo, vai lá, profetiza, fala, profetiza cura, profetiza milagres, fala que o nosso Senhor Jesus Cristo é o Deus que salva, que cura, que liberta. Nós precisamos, amados irmãos, não sermos ouvintes apenas, mas praticantes da palavra de Deus. Deus, Ele não aceita suborno. Deus não aceita o suborno. Quando nós olhamos para o contexto da história de Saul, nós vemos que Saul, no momento que ele faz aquela colheita ali dos despojos, dos animais de boa qualidade, a intenção dele seria oferecer sacrifício a Deus. A intenção não, nós vamos pegar esses animais aqui que estão e vamos oferecer em sacrifício ao Deus. Era uma boa intenção, mas o nosso Deus, Ele não aceita o suborno, meus irmãos. Nós podemos trazer aqui o nosso melhor, a nossa melhor oferta, nós podemos trazer aqui, mas se a nossa vida, se o nosso dia a dia estiver sendo em desobediência, se eu estiver praticando a desobediência, Deus fala, olha, amar o próximo como a ti mesmo, e eu não estou amando o próximo como Deus quer que eu ame. Eu posso chegar aqui e falar assim, pastor Silas, eu vou oferecer uma fazenda para terminar essa construção aqui, o nosso sacrifício será em vão. O nosso sacrifício será em vão. E os pregadores que aqui estão passando, o pastor Silas que aqui está falando todos os dias, olha, a senha pode ser a próxima, a senha pode ser daqui dia tal, num tom de brincadeira, mas é real, meus irmãos, num tom de brincadeira, mas é verdade. O jovem que foi velado aqui domingo passado estava conosco aqui, participando da festa, da Santa Ceia, do café da manhã aqui da EBD. Quem diria que aquele rapaz seria o próximo da senha? Quem diria? Então, meus irmãos, o cerco está se fechando. Se nós queremos ir morar nos céus, se o nosso desejo, às vezes a minha esposa até questiona comigo, que eu falo que tem crente que quer ir para o céu, e tem crente que é crente só por questões institucionais, digamos assim, ele precisa comprovar para a sociedade que ele está participando de uma religião, e aí uns escolhem o Lions Club, outros escolhem a Igreja Católica, outros escolhem o Espiritismo, outros escolhem uma Igreja Católica, só para comprovar para a sociedade que ele está inserido ali em um meio eclesiástico, digamos assim. E aí eu falo que existe crente que quer ir para o céu e existe crente que está só para cumprir a rotina de domingo. Como é que tem sido a nossa atitude? Que tipo de crentes somos nós? Aqueles que querem ir para o céu? Ou aqueles que querem só cumprir o ritual de ter o que participar de uma igreja no domingo? Como nós temos sido, meus irmãos? É momento de reflexão, é momento de nós estarmos alinhados com Deus todos os instantes. Esses dias atrás eu perdi uma irmã,
uma jovem moça, ela tinha 50 anos, mais alta do que eu, se brincar, forte, cheia de vida. Nunca ninguém passou pela cabeça que aquela menina iria morrer, e da forma que morreu, tão rápido. Mas morreu. Depois que a respiração corta, depois que a alma sai do corpo, não temos mais jeito. Não temos mais jeito. Então, meus irmãos, nós precisamos ouvir a voz do nosso Deus hoje. Pode até ser difícil, diante de tantos barulhos que o WhatsApp nos proporciona, que o Instagram, que as redes sociais nos proporcionam. Pode ser difícil ouvir a voz de Deus diante desse cenário que nós estamos vivendo. Mas nós precisamos dedicar tempo para ouvir Deus falar conosco. Amém? Que essa mensagem ela venha ficar gravada no meu, no seu, no nosso coração. E que nós possamos ser vigilantes em todos os momentos da nossa vida, que nós possamos ser vigilantes e dar a devida atenção para a voz do nosso Deus. Amém? Glória a Deus.